Não é possível. Será que é isso? Família, se liga só nessa resenha. Será que o presidente Pedrinho tá tomando muita creatina? Growfê, patrocina nós, Thiagão, do Vasco em Família. Vou até dar um conselho aqui pra família vascaína. Treinar, musculação, aquela corridinha, pá, cuida do seu coração, porque a temporada de 2025 promete. O canal Vasco em Família também cuida da sua saúde. Pois bem, por que eu tô perguntando isso? Será que o presidente Pedrinho tá tomando muita creatina, muito whey? Porque, olha, tem uma informação do Lucas Pedrosa de agora há pouco, né, sobre o Brian Rodrigues. Vou até exercer aqui o meu lado ator. O Vasco fez uma proposta, o América do México bateu o pé. Não, eu quero aqui, até aqui, ó, esse valor aqui que eu quero. E aí, me parece que o Vasco vai ter uma nova reunião com o time mexicano e vai colocar na mesa. Eu posso chegar até aqui, aumentando os valores. Olha, será que o presidente Pedrinho, muita creatina? A resenha tá boa. Vamos falar sobre essa situação do Brian Rodrigues e muito mais. Copinha, mudou de horário, né? O Vasco encara o Corinthians amanhã. Vamos falar também sobre a partida contra o Boa Vista, mercado da bola. A gente tem aqui novas informações sobre o Lloyd Augusto. O Vasco está muito confiante que vai acertar com esse jogador para a próxima semana. Tem também Gabriel Veron. Me parece que o Porto, aquela resenha, né, um tempo atrás, não só sai daqui pagando. Não apareceu ninguém para pagar. Já está mudando de ideia em relação a emprestar esse atleta família vascaína. E eu queria trazer aqui um botafoguense. É isso mesmo. Eu não sei se vocês estão ligados que a Placar TV, que, né, tem um programa com a galera de São Paulo, mas tem uma resenha agora com a galera do Rio, né? E tá acho que é o Paparazzo, tem um tricolor lá, o Pedrosa representando o Vasco. E aí eu quero trazer esse botafoguense porque ele estava falando do Tietê, que ele espera do Tietê no Vasco, que o Tietê pode agregar, acrescentar. Fala do Lucas Oliveira, que acha um bom jogador, interessante também. E ele comenta sobre o Brian Rodrigues, porque o Brian Rodrigues, me parece que o Textor tentou a contratação desse jogador um tempo atrás, mas por papel colorido desistiu dessa contratação. Família vascaína, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. É isso, tem muita resenha nesse sabadão. Chega aí, eu só vou te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, dá essa força pro Thiagão pra gente tentar bater a marca de 70 mil inscritos aqui esse ano. Deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e comentar um pouco sobre a Copinha. Tá na tela, ó. Federação Paulista, né, mudou aí o horário do jogo. O Vasco encarar o Corinthians às 4 horas, né, mas vai agora o horário do jogo vai para as 9h30, família. Então a gente vai acompanhar ali a partida do Profissional, Vasco e Boa Vista. Depois já vai estar ligadinho nesse jogo contra... Pô, falei ligadinho. Me perdoe. Vocês vão me zoar, mas é pai de princesa, ligadinho. Vai ficar ligado no jogo contra o Corinthians às 9h30. Esse calor que me pega, família vascaína, pelo amor de Deus. E aí, tem uma galera, né, os vascaínos, questionando, né, poxa, será que o Vasco vai reforçar o elenco? Esse jogo aí, confronto difícil contra o Corinthians. E aí o Bruno Murito respondeu, ó, o Vasco não mudou os relacionados para o jogo de amanhã. Assim, família, eu consigo entender, né? Não, na verdade não, a gente tem que entender que, assim, que a galera também, né, tá chegando perto do profissional e esse tipo de coisa acontece. Porque tem uma galera ali, né, jogando desde o início da competição e de repente acaba ficando fora porque puxa lá, sei lá, o Bruno Lopes, Luiz Gustavo, sabe, qualquer outro atleta pra ajudar e aí você fica barrado. Isso tem um peso, né? O garoto deve ficar chateado, mas infelizmente isso acontece no mundo da bola. Mas assim, de repente, cara, sei lá, o próprio Bruno Lopes, eu acho que cabe para ficar ali no banco, né? Não tá conseguindo jogar no profissional do Vasco, tá ainda bastante cru, podemos dizer assim, né? Falta muita coisa para ele, não estou dizendo que não presta, que é isso, que é aquilo, mas acho que ele poderia reforçar o Vasco no jogo de amanhã contra o Corinthians. Vou estar ligado aí, torcendo pro nosso Vascão, né, chegar aí nessa semifinal, família vascaína. Vamos seguir aqui a nossa resenha para falar sobre a partida de amanhã contra o Boa Vista e o Vasco tem que ganhar, né? Chega de empatar, pelo amor de Deus. Tá aí, ó, Paulo Henrique, Esforza, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Puma Rodrigues serão relacionados para a partida contra o Boa Vista. Os 5 atletas se juntam a Daniel Fusato, Souza, Maxime e Jean Davi, no grupo que jogará em Bacaxá. Jair e Paulinho, por sua vez, voltaram a treinar com o elenco principal e não serão utilizados neste domingo, que tem um peso, né? Eu não sei, né, se o Vasco vai continuar com essa estratégia de colocar Zé Gabriel e De Luca, porque assim, difícil, né? Vai ter o Jair e o Paulinho para melhorar o time no segundo tempo.
Até ali, claro, pode acontecer a entrada do Hugo Moura, do Matheus Carvalho, mas eu entendo que são dois atletas que estão um pouquinho abaixo ali do Jair e do Paulinho, tecnicamente falando. Mas, claro, né, eles podem entrar e ajudar a gente a vencer, coisa que não aconteceu contra o Bangu, pela ótima atuação, né, do goleiro Vitor Brasil. Mas assim, poxa, fica até, né, a gente fica, o cara fica falando mal do De Luca, do Zé Gabriel, poxa, os caras que de repente não, eles querem ficar, mas o Vasco não conta com eles, é a vida, cara. Eu falo isso aqui com vocês, eu queria ser jogador. Eu queria estar nesse momento concentrado para jogar amanhã contra o Boa Vista, mas não, tô aqui gravando vídeo, tô feliz também falando de Vasco, é o melhor assunto do mundo, mas eu queria estar lá, né? Vocês também, eu queria estar concentrado agora para jogar contra o Boa Vista, mas infelizmente alguém olhou assim, ó, Thiagão, não dá, irmão, você é bem fraquinho, né? Vai fazer outra coisa. É a mesma coisa do Zé Gabriel. Ainda conseguiu palmas pro Zé Gabriel e pro De Luca, que olha, pô, vestir a camisa do Vasco, isso é uma honra, vão ter muita história pra contar. E graças a Deus estão com dinheiro no bolso também, mas vida que segue. Então se o Vasco continuar insistindo com Zé Gabriel e De Luca no jogo de amanhã, difícil, porque eles estão jogando absolutamente nada. Nada, família vascaína. Então o Puma deve ser titular amanhã. Então não sei como é que o Vasco vai entrar em campo aí contra o Boa Vista. Mais cedo, amanhã a gente vem e troca uma ideia sobre a provável escalação e também na nossa live, né, que a gente vai fazer amanhã também, família vascaína. Quero falar aqui com vocês rapidamente sobre mercado da bola, né? O nome do Rony nos últimos dias foi um debate aqui no canal, porque alguns vascaínos chegaram aqui, Thiagão, você é carente. Eu falei, eu assumi, eu sou carente. Olha, eu tenho 33 anos e o último título que eu vi nacional foi a Copa do Brasil em 2011, meu amigo. Sabe, eu tô mais acostumado com reza braba do que com qualquer outra coisa, então eu tô carente. E a galera falou que o Rony é um David 2.0. Ah, isso eu não concordo de forma nenhuma. Mas eu acho que o sonho do Rony acabou de vez, até porque o Santos está tentando a contratação desse atleta. Tá aqui, ó. Santos está disposto a pagar 8 milhões de euros para contratar o atacante Rony do Palmeiras, Joana de Assis. Muito dinheiro, família vascaína. O Coelho também, que foi um jogador que o Vasco tentou aí a contratação, tá aqui, o Atlético Mineiro acerta a contratação de Coelho junto ao Atlético Paranaense. O valor deve ser superior, a 36 milhões, né? Isso, muito dinheiro também, família vascaína. Quero trocar uma ideia com vocês agora sobre o Gabriel Veron, tá na tela. Vasco consulta condições de negócio sobre Gabriel Veron e terá disputa. É assim, família, é aquela resenha que a gente sempre fala aqui com vocês, é muita mentira, é muita causada, mas assim, por exemplo, em relação aqui ao nome do Gabriel Veron, um tempo atrás, né, teve uma informação que o Vasco sondou o jogador, mas o Porto bateu o pé e falou, não, daqui ele só sai comprando ele. E muito dinheiro. E ninguém vai fazer isso, porque até o momento o Gabriel Veron não mostrou o potencial para algum time fazer esse tipo de investimento. Não mostrou. Tanto aqui no Palmeiras, quando saiu para o Porto, no Cruzeiro, não mostrou. Então ninguém vai pagar o que o Porto está pedindo. E aí, segura daqui, não aparece ninguém, a cabeça muda. Vamos emprestar o jogador, para ver se não vamos utilizar ele aqui mesmo. Então, de repente, voltando aí para o Brasil, em outro clube, pode render, e aí aparece o tal do comprador. Entendeu? Mudou, não é questão que é causada, que é mentira, e isso está acontecendo nesse momento. Só que o Vasco tem aí, né, o São Paulo e o Santos também, e a matéria também destaca aqui que o São Paulo fez uma sondagem, o Vasco também, mas o Santos chegou junto. O Santos fez uma proposta, mas o Porto recusou. E aí, né, a ideia é voltar a trocar uma ideia, já que não apareceu comprador para o Gabriel Veron. Já falei aqui com vocês sobre esse atleta, assim, pelo que eu acompanhei dele no Cruzeiro, é bem mais ou menos, né? Bem mais ou menos. Mas assim, o Gabriel Veron, quando ele surge ali no Palmeiras, o nome na base e depois no profissional até, a galera botava uma expectativa nele, né? Mas depois, não sei, se balada à noite, perdeu um pouco a cabeça. Eu lembro que teve um sul-americano, um mundial aí da categoria, que o ataque era ele, Thales e Caio Jorge. Pô, o Gabriel Veron fazendo chover, jogando muito rápido, tapa na frente, uma explosão, e ele não conseguiu vingar no profissional. Mas é aquilo que comentaram no vídeo, e eu vou concordar com esse amigo que comentou aqui. Tiagão, você tá falando aí do Gabriel Veron, que você não gosta, você não contrataria, mas, irmão, eu acho ele melhor do que o Jean Davi, do que o Emerson Rodrigues, do que as opções que o Vasco tem hoje. E aí eu até concordo. Então, vamos aguardar aí se o Vasco vai conseguir contratar, né, por empréstimo, o Gabriel Veron. A gente tem aqui essa informação para trocar uma ideia do Pedrosa, de agora a pouco também na Placar TV, falando sobre o Lloyd Augusto, tá na tela. Vasco aguarda para fechar a contratação de Lloyd Augusto na próxima semana. O Cruz Maltino está negociando a compra em definitivo do atacante angolano junto ao time turco. Que isso? Então o Vasco quer comprar o Lloyd Augusto? É isso mesmo, família vascaína? E aí eu tenho que lembrar, né, com vocês aqui aquele comentário que eu trouxe aqui recentemente do Garoni, muito bom, né? Ele falando que
um tempo atrás, aí sei lá, 6 meses atrás, era se o Jean Davi era melhor que o Emerson. Se o Emerson era melhor que o Rossi. Se o Rossi era melhor que o Alex Teixeira. E aí, o que ele quis dizer, daqui a pouco, 6 meses vão se passar, Lloyd Augusto chegando no Vasco, e o Vasco querendo, né, emprestar o jogador, tentando achar um time para pagar metade do salário. Porque, né, o Lloyd Augusto é uma aposta. Agora, é aquilo, né, a gente tenta ver, né, por um lado positivo, a gente fala aqui do Botafogo, né, que tentou também algumas contratações nesse sentido, jogadores, né, sem ser badalado, podemos dizer assim, tipo um Eduardo, né, Gustavo Sauer, que não rendeu tanto, Vitor Sá, né, jogadores que a gente não tinha tanto conhecimento e por um certo momento ali ajudaram, performaram, até o Don Texton fazer, né, as grandes contratações que ajudaram a conquistar aí os títulos. Estão olhando por esse lado positivo, beleza, uma aposta, mas comprar em definitivo é porque o scout do Vasco vê muito potencial nesse jogador. E eu entendo que, né, tem que acertar agora, né, família? Tem que acertar. A galera errou muito no ano passado, principalmente com o Jean Davi. Vamos ver se com o Lloyd, né, o scout do Vasco acerta. E aí, a gente chega aqui na reta final do nosso vídeo para trocar uma ideia sobre o Brian Rodrigues, mas antes eu queria trazer essa opinião aqui do torcedor do Botafogo. Olha só. Entendi muito bem porque o Botafogo abriu mão, ou não foi isso, em relação ao Tietê, Fabiano. O Tietê foi a última contratação da primeira janela da SAF em 2022. Veio com um contrato um pouco mais longo. Foi muito importante em vários momentos do Botafogo, inclusive na derrocada de 2023. Ele se safou, ele, Júnior Santos, acabou se safando, só que ele perdeu muito espaço ano passado, porque dentro do que era proposto, ele não conseguia oferecer intensidade na marcação no meio-campo. No time do Arthur Jorge, quando o Tietê jogava por dentro, o Botafogo ficava muito frouxo no meio-campo. E em outras posições, que ele quebrava galho em vários momentos, o Botafogo já tem. Ele fazia lateral, fazia a meia esquerda. Então o Botafogo já tem, e se não se desfez agora de alguns outros jogadores, vai contratar. Então o Tietê, com o contrato encerrando também mais de 30 anos, não faz mais sentido hoje para o projeto do Botafogo, mas pode ser importante para o Vasco e para outros clubes do futebol brasileiro. E até falando do Vasco, que você falou sobre a nossa opinião, a única coisa nesse bom time que você citou, que eu chamaria mais atenção, é para recomposição, intensidade, principalmente pelo trio de frente. A partir do Tietê ali, sim, os outros três da frente. Mas, tecnicamente, é um time bom. Não sei porquê. Eu sempre gostei do Lucas Oliveira no Cruzeiro. Sim. Eu sempre olhei ele na lateral bem. A informação que a gente tem é que ele tem treinado bem. E o Brian Rodrigues, o Botafogo chegou a pensar nele ano passado, sim, não evoluiu com a proposta por conta de altos valores pedidos pelo América, mas se vier, vai agregar, né? Porque tem qualidade. É bom 1 contra 1, bom de velocidade. Tem o Adson também. Se liga só, família. Esse recado vai diretamente para o meu mestre. É isso, eu tenho um mestre. Ele fica me chamando de aprendiz, de comentarista, e eu passei a chamar ele de mestre aí nos comentários. Eu sei que eu falo muita besteira aqui, mas muita besteira. Mas tem muita coisa que eu falo que, poxa, eu conheço um pouquinho, né? Assisto bola a minha vida inteira. Então, quando eu chego aqui e falo que o Jair vai ter dificuldade de fazer o primeiro volante, que o Tietê vai ter essa dificuldade, mas você quer dizer que isso não pode acontecer? Não, de forma nenhuma. Isso pode acontecer. Isso pode ser testado. Agora, não é fácil, porque esse time tem que ter posse de bola, né? E na hora de fazer a recomposição, viu o que ele falou aí? O Tietê tinha uma certa dificuldade, por isso, né, perdeu espaço ali o Gregory com muita vontade, Marlon Freitas também, que tinha perdido espaço. Então isso pode acontecer no Vasco também. Por isso que eu falo do Hugo Moura, que deve ser um jogador que o Carille de repente vai encaixar ali para tentar encontrar esse equilíbrio. Mas a galera chega aqui e fala, pode estar maluco, o Tietê pode fazer o primeiro volante, o Jair pode ser o primeiro volante. E eu falo assim, da onde vocês tiraram que o Jair pode fazer primeiro volante? Ele pode até quebrar o galho pela qualidade que ele tem, porque ele tem muito recurso. Mas o Jair, cara, pode ser que em um determinado momento da carreira dele ele foi primeiro volante, mas hoje ele não é. E há muito tempo ele não é primeiro volante. A galera fala isso sem acompanhar a carreira do Jair. E assim, eu fui até pesquisar, tá? Porque, pô, será que eu estou falando alguma besteira? Porque eu lembro que o Jair, ele se destacou, tanto que o Galo contratou ele, né? Foi no Sport. E aí eu fui lá na Transmart em 2018 observar se o Jair jogava de primeiro volante, porque a galera tá me chamando aqui de burro. O Jair joga de primeiro volante. Fui lá. Vou mostrar pra vocês aí. O Jair fez uma partida no Sport de primeiro volante. Ele jogava de segundo volante. E no Galo, né, que o Galo fez altos investimentos naquela temporada, né, de fato, o Galo jogava ali sem ter esse primeiro volante fixo, podemos dizer assim, porque era o Alan, esse que tá no Flamengo, e o Jair. Então cada subia um, o outro, não tinha ali uma definição. Esse é o primeiro volante e aquele é o segundo, pela qualidade dos dois volantes. E o time do Galo muito bom, né? Sempre com muita posse de bola. Então o Jair não é primeiro volante, tanto que quando o Ramon Dias chega, o Jair não consegue jogar nessa função. Quem joga é o Zé Gabriel. É o Zé Gabriel. Na última rodada, o Jair entra como primeiro volante ali, porque o Zé Gabriel tava matando a planta. Então a galera comenta algumas coisas me criticando aqui, sem acompanhar a carreira do cara. Então o Tietê pode quebrar o galho ali? Pode, pela qualidade. O Jair pode quebrar o galho ali?
Pode, pela qualidade, mas vão ter dificuldade porque não tem essa característica de marcação. Simples assim, na minha modesta opinião, família vascaína, né? Ele falou ali do Lucas Oliveira, o que eu falo aqui também, acho que é uma aposta interessante e, né, esse comentário também sobre o Brian Rodrigues, mais um comentarista aí que analisa, que fala que o Brian Rodrigues é uma boa contratação, vai chegar e ajudar, né, o nosso Vascão. Tava vendo na Transamérica, o Josa, eu trouxe aqui ontem, né, e mais um comentarista falando sobre isso. Então, família, a gente chega aqui para finalizar dizendo o seguinte, ó, tem um jornalista, me parece que é do México, Leon Lacanda, é isso mesmo, falando aqui que o Vasco tá longe de acertar com o Brian Rodrigues, porque o time ofereceu 5 milhões de dólares e o América do México pede 10 milhões. E aí a gente vai destacar essa informação do Lucas Pedrosa e eu perguntei pra vocês, será que o Pedrinho tá tomando muita creatina e whey, família? Tá aí, ó. Vasco aumenta a proposta por Brian Rodrigues. Vasco terá nova reunião com o América sobre Brian Rodrigues na semana que vem. O clube mexicano pede 8 milhões de dólares, 48 milhões. O Vasco tenta diminuir a pedida e está disposto a chegar até um valor em torno de 6 milhões a 6 milhões e meio de dólares, 36 a 39 milhões para contratar o uruguaio. Rapaz, muito dinheiro, né, família? Muito dinheiro aí, por exemplo, eu não sei, né, ao certo valor exato do que o Galo tá pagando no Coelho, mas pode aproximar ali o que o Vasco, né, pagaria aí o Brian Rodrigues. Então, acho que existe uma certeza, né, do scout, da comissão técnica em relação a esse jogador. Porque um time que tem dificuldade financeira olha para o Brian Rodrigues e vai jogar todas as suas fichas, quase 40 milhões, é porque entende que o jogador é qualificado. Então a gente conta com isso também, né? De repente pode acontecer do Brian Rodrigues abrir mão de alguma coisa lá no América do México. Tem a situação do Esforza que a galera tá colocando aí também, que pode fazer parte dessa negociação. Vamos aguardar, família vascaína, e torcer, né? Posso dizer isso para a negociação dar certo? Porque eu não conheço o Brian Rodrigues. De repente você já assistiu jogar e pode falar melhor que eu, não, Thiago? Excelente contratação. Coloca aí nos comentários. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco. Fui!